Aqui em São Paulo, na Faria Lima, onde muitos falam que nosso mercado financeiro aqui no Brasil. E a questão é, nós precisamos de mudanças. E mudanças incluem, por exemplo, olhar o governo, olhar a oposição e fazer esses dois sentarem. Por quê? Outro impeachment do Lula, impeachment do STF, não funciona. Não vai levar, porque você e eu vamos pagar a conta. Porque 2 anos de briga e paralisia. Por quê? E quanto custa para você? Quanto que custa o STF não seguir a lei? Quanto custa essa briga entre Elon Musk, Estados Unidos e Brasil? Custa muito. Você pode achar que é bonito, mas não é. Nós não estamos defendendo a democracia. A democracia seria nós seguimos as regras e as leis que já existem no Brasil. Nós não começarmos a ter brigas com outros países. Nós queremos vender para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, para o Japão, para a Rússia. Paz nos ajuda. Nós temos que entender nossos pontos. O agronegócio é o motor dessa economia. Precisamos parar de demonizar. Precisamos parar e começar a entender quanto que custa para você e para mim todos esses benefícios. Ontem eu peguei um Uber e o cara estava possesso porque a irmã dele tinha sido demitida por um grande banco, sem justa causa, procurou a justiça. E o que aconteceu? Ela não ganhou os direitos. Um caso, claro, ele me contou, obviamente, eu nem vou citar o nome do banco, mas a questão é, pau que bate em Chico precisa bater em Francisco. Isso é um princípio legal. Quando eu falo com investidores americanos, o que acontece? O Brasil não tem uma segurança jurídica. E insegurança jurídica custa caro para o seu bolso, porque a comida fica mais cara, os investimentos diminuem, os juros aumentam, a dívida aumenta. Por que é interessante? Por que a gente está atacando o Elon Musk nos Estados Unidos quando ele está tirando bilhões de corrupção, coisa que a gente sabe que acontece no governo, que os americanos eram um pouquinho é, naive, bobinhos com isso. A gente sabe que existe muita coisa. Agora, o ponto é o seguinte: tudo isso custa no leite, no café, em tudo. Então é por isso que nós precisamos, como um povo, começar a trabalhar junto. Sim, trabalhar com um amigo petista, com o deputado petista. Se eu pudesse, eu falaria: Lula, traga Bolsonaro, trabalhem junto e façam um novo Brasil. Óbvio que nós temos que ouvir metade, ou pelo menos 30% que votou no Lula, porque eles acreditam naquela tese. E nós precisamos também, também ouvir a população que votou em Bolsonaro. Não existe uma democracia sem liberdade de expressão. Por que que quando eu vou fazer um vídeo, minha esposa fica com medo? Eu não estou atacando ninguém, não estou atacando as instituições. Até porque nossas instituições já estão fazendo um trabalho excelente em se destruir. Por quê? Hoje nós estamos num mundo conectado, um mundo com mídia, um mundo que é impossível até mesmo a China bloquear as informações. O presidente Lincoln disse 1881, 80, num discurso, você pode enganar uma pessoa para sempre. Você pode enganar muitas pessoas por um tempo, mas você nunca vai poder enganar todo mundo para sempre. Isso é um discurso, eu adoro os discursos do presidente Lincoln, e eu vejo o tanto que o Brasil é uma potência que precisa ser destravada. E eu, sinceramente, a gente tem que parar de olhar os presidentes como salvadores, mas ao mesmo tempo, quando você vê a trajetória de Lula, ele acredita em uma tese. E nós precisamos trabalhar junto, ouvir a tese que funciona, ouvir a tese que não funciona e mudar. É claro que existem mudanças econômicas que funcionaram. Paulo Guedes foi um dos melhores ministros da economia que o Brasil teve. Algumas coisas já foram mudadas, nós precisamos trabalhar em equipe. O Haddad hoje é o ministro. O problema é que nós passamos anos nessa briga como de futebol. Só que o governo tinha que ser um ambiente colaborativo. Infelizmente não há. É quando o presidente Lula teve um mensalão, um petrolão, etc., aquele governo de coalizão, é porque a gente precisa nós precisamos de deputados. Só que, se você não consegue ter isso feito com ideias, você faz isso com craft, interesses, etc. Isso sempre foi feito. O primeiro mensalão foi feito pelo presidente Lincoln. Sabia disso? O presidente Lincoln, para passar a 14ª emenda,
para proteger os escravos, para acabar, ele literalmente fez o seguinte: ele ganhou a reeleição e o que que ele fez? Ele precisava de alguns votos democratas, ele era republicano, e ele ofereceu empregos, posições, muitos e em vários interesses para conseguir virar alguns votos dos democratas que haviam perdido a eleição para o Congresso e para o Senado. E isso. Por que que eu faço essa comparação? Tudo isso pode ter sido usado por bem. Não há como você negar que o trabalho que o Lincoln fez, e foi inclusive morto por isso, uniu e manteve muitas oportunidades nos Estados Unidos, e ele foi assassinado em 1883. O que Elon Musk está fazendo, nós precisamos fazer aqui no Brasil, porque muito dinheiro é perdido. Tá? Então, hoje, com AI, nós conseguimos ler e analisar bilhões de páginas, entender os gargalos, e muita coisa pode não ser corrupção, pode ser custos. Porque nós tínhamos, por exemplo, o Elon Musk achou que um dos problemas da aposentadoria do pessoal do governo é porque aquela aposentadoria era fisicamente colocada dentro de uma mina e você poderia colocar apenas X papéis por dia, porque demorava para descer. Olha que absurdo. Coisas assim, coisas absurdas que com certeza nós temos no governo. A ideia não é culpar, mas todos trabalharem juntos. Nós precisamos parar de revidar a vingança em um país cristão. A gente tem que entender que houve anistia nos anos 70. Então, todos. Então, quando eu ouço falar do filme e eu vi a nossa Fernanda Torres e o Walter Salles falando como se as pessoas não foram punidas. Sim, elas não foram, porque houve uma anistia para os dois lados. Algo que foi pedido pela própria esquerda. Porque se nós continuarmos no olho por olho, dente por dente, acabaremos todos cegos. É por isso que Jesus disse: perdoe. Então, eu entendo as pessoas do 8 de janeiro. É um absurdo que acontece quando você tem pessoas, bandidos, comando vermelho não indo preso. Mas é o seguinte: em algum momento, a nossa sociedade, como um todo, tem que chegar e falar: chega, todas as pessoas estão pagando. Eu tenho certeza que tanto Lula quanto Bolsonaro querem ajudar as pessoas. Eu já vi, não os conheço pessoalmente, mas eu entendo que alguém como Lula, que já sofreu, ele acredita no que ele está fazendo. Nós precisamos começar a olhar as pessoas que podemos discordar, mas nós precisamos poder conseguir trabalhar com elas. Então, eu convido todos vocês a sentarem com seus amigos bolsonaristas, petistas, e tentarem achar, mesmo que vocês torçam para o Palmeiras juntos ou para o Corinthians, entender que a política não pode ser tratada como futebol. Ideias precisam ser debatidas. E sim, nós precisamos deixar as pessoas falarem o que a gente não concorda. Ministro Alexandre de Moraes, não sei o que o senhor pensa, mas o senhor é um grande constitucionalista, um grande jurista, inegável. Precisamos entender que não se pode defender a democracia desta forma. Democracia é muito mais. Até os jornais muito mais à esquerda já estão nos Estados Unidos. Você vê artigos da Folha, do Estadão, Wall Street Journal, Wall Street Journal mais à direita, Washington Post e New York Times. Claramente nós estamos. Eu não quero que o senhor, ministro Moraes, não consiga entrar nos Estados Unidos, tenha seus bens bloqueados ou não possa usar o sistema econômico. Nós precisamos parar a guerra. Da mesma forma, nós precisamos tentar com o Putin, mas depois não tentar rehearse everything. You know, acabou a guerra, é paz, porque tudo isso custa para todos vocês, para mim, para você, para sua família. Vamos tentar trazer a paz para o Brasil.